bem? Boa noite, irmãos, e que a graça e a paz do Senhor Jesus nos alcance hoje e sempre. É mais uma noite que desejamos compartilhar com vocês das bênçãos do Senhor Jesus, da sua eterna palavra. Desejamos que juntos, nós aqui e você aí do outro lado, compartilharmos de umas porções ricas da palavra de Deus. Está aqui do meu lado o nosso irmão evangelista Alex, até porque o nosso irmão, que costuma sempre estar conosco, ele hoje está impossibilitado, está em quarentena. Então, mas está bem, e queremos depois orar também por ele e por os demais irmãos, mas está com muita alegria e prazer, nosso irmão evangelista Alex, inclusive, que estamos aqui no Fátima transmitindo, e ele é dirigente da congregação aqui em nome de Jesus. Irmão, cumprimento a igreja, os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite. A gente fica muito feliz de estar participando deste momento, da palavra viva. Palavra viva. Essa palavra não é nossa, essa palavra é do Senhor, O Senhor disse que a palavra dele é espírito e vida. E hoje temos esta oportunidade de falar dessa palavra do Senhor com você. Amém? Vamos orar então? Vamos orar? Então você que está do outro lado, se puder conosco compartilhar a oração, você é o nosso convidado. Oremos. Senhor meu Deus e Pai, graças nós te damos, nós te louvamos o teu nome, Senhor, e temos a oportunidade de orar nesse momento. Pai, abençoa, Senhor, os que nos assistem nesta noite, os que ouvem, Senhor. Eu peço que a tua mão seja estendida sobre cada um deles, Pai, e aos que aqui estão envolvidos, meu Deus, nessa transmissão nesta noite. Nosso irmão Alex, Senhor, nossas vidas. Oh, nosso irmão, Senhor, Israel, da mesma forma, pedimos o teu mover, pedimos o teu Espírito Santo, a tua palavra nos movendo. Se acha conhecido sofrimento, enfermidades, meu Deus, põe a tua mão e trabalha com o teu milagre, o teu sobrenatural é o que nós te pedimos nessa noite. Traz a saúde, traz a bênção e o poder do teu nome sobre os seus filhos, Senhor, hoje e sempre. Amém, Jesus. Louvado o Senhor Jesus. Amados, nós vamos então continuar tratando, e eu creio que nesta noite será esse assunto, apesar que é muito vasto, irmão, é muito grande esse assunto, mas o que nós podemos assim deixar um pouco mais resumido, deixar um pouco mais compacto, para tratar desse assunto. Mas é um dos assuntos do nosso último tempo, é a apostasia, que nós já estamos vivenciando. E hoje vamos tratar um pouquinho da introdução que nós já fizemos, certo? E vamos falar também de alguns assuntos e terminar o assunto sobre as consequências da apostasia e algumas perguntas que vamos responder nessa noite, tais quais: como considera Deus a apostasia? O que ele pensa sobre isso? E qual tem sido sempre a tendência do povo de Deus? Qual é a tendência desse povo com relação à apostasia, que nos conduz inevitavelmente ao afastamento de Deus? O que conduz? O que ela conduz? Qual é aquele ingrediente que está na apostasia que nos conduz então a nossa vida de nos afastarmos de Deus? E essas e outras nós vamos então falar sobre isso. Mas antes, vamos ler um texto bíblico que nos dá base para o nosso assunto dessa noite. Vamos estar lendo 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, 4 e também o 5. Amém? Você pode estar nos acompanhando, 2 Timóteo 4, 3, 4 e 5. Diz a palavra do Senhor: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu seja sóbrio em tudo,
sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Glória ao Senhor Jesus. É um texto que nós conhecemos, né? Bastante. Um texto da carta de Paulo, cartas paulinas. E só para nós inteirarmos um pouco mais do que já falamos, irmãos, então, a apostasia nada é mais do que o abandono da fé, profanação do sagrado, a rebeldia, acostumar-se aos valores espirituais, né? E a rejeição total, parcial da sã doutrina, por meio de deturpação leviana, divergentes e inconsequente aos ensinos bíblicos, aos ensinos sagrados. Isso é a apostasia que está aí. Justamente, ela se envolve muito, irmão, envolve muito, sabe como? Na igreja. Não vou falar em apostasia para quem não é crente. E lembrando que na igreja, dentro da igreja, do corpo, né, nós temos 3 tipos de pessoas, né? Não digo de crentes. Um deles é aqueles irmãos que são carnais, que frequentam a igreja. Aos irmãos que são, na verdade, os espirituais, são justamente aqueles irmãos que já alcançaram o arrependimento e a graça de Deus. E além dos carnais, temos os naturais. Os naturais são aqueles que não aceitaram Jesus ainda, que estão frequentando uma igreja. Os carnais não eles conhecem, mas não vivem segundo o Espírito, mas segundo a carne. Então vivem assim. E esta classe de pessoas que estão transitando no corpo, na igreja, que são mais fáceis de ser enganadas por tais doutrinas, né, levianas, que estão sendo infiltradas até por falsos mestres. E hoje, irmão Alex, é tão fácil, né? Nós temos, já falei, vou repetir, né? Temos a internet, que é um meio gigantesco de comunicação. Temos YouTube, temos até o Instagram, enfim, são coisas que você já conhece. E até porque o nosso famoso WhatsApp, quantas mensagens, vídeos, né, recebemos que nos entope os nossos canais de comunicação com mensagens que não são filtradas. E até no nosso meio também tem isso, amém? Mas que você possa aprender mais nessa noite dessas verdades e alcançar as bênçãos de Deus. E irmãos, e quais são as consequências, né, da apostasia na nossa vida? Quais são as consequências? Nós temos o registro em 1 Timóteo 1:19 sobre a uma das piores consequências de uma pessoa que entrou nesse caminho de forma leviana, ouvindo mensagem errônea, entrou nesse caminho. E 1 Timóteo 1:19 nos afirma o seguinte: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Irmãos, eu gostaria de voltar, acho que já comentamos isso na semana passada, mas guardando a boa consciência, é isso? O que acontece? Se nós não guardamos essa boa consciência, não guardamos o que nós recebemos do Senhor através do seu Espírito, irmão, nós temos que ter convicção daquilo que nós recebemos. Nós vivemos não pelo olhar, mas vivemos pela fé. E a fé o que é? A fé é o firme fundamento, o naufrágio da fé. Observe, ela começa com a nossa consciência, com a razão da nossa vida, das nossas convicções, o que está impregnado lá da verdade do Senhor. E isso nós temos que ter certeza. Quando nós caminhamos na igreja sem certeza, porque nos falta uma coisa, nos falta
conhecimento. E sem conhecimento, diz Oséias, que o meu povo perece, destruído. Mas a primeira coisa que acontece é o naufrágio da fé, tá? Sendo a fé o seu significado conforme a Bíblia, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que esperam. Se esse irmão Alex, firme fundamento, ele for naufragado, então acabou. O que vai nos restar? Mais nada. Aí você vai viver uma vida vazia, uma vida incoerente, inconsequente, uma vida profana, uma vida leviana, porque a tua fé está lá embaixo. É como nós falamos muitas vezes, né, aquela expressão, esse irmãozinho aí está fraco na fé, né? Está fraco na fé. Parece que a expressão dele, sabe, já dá uma conotação bem visível que ele está fraco na fé. Moleque, você já percebeu? É visível ver a pessoa fraca na fé? Já? Você já pode até dizer para nós qual uma das primeiras características da pessoa que é fraquinho na fé, que ela deixa de fazer? É não ir para os cultos. E também quando vai no culto, a gente também vê claramente que não demonstra o interesse de orar, né? Não tem aquela vontade de sentir a presença do Senhor, de cooperar com um culto avivado, um culto fervoroso. E também, pastor, um comentário ali, esses que a gente vê, né, que naufragaram na fé, são pessoas que abandonam a fé, né, e deixam de lado as coisas que são corretas. Várias pessoas já foram embora, né, das congregações, e um dos motivos é falta de submissão, não concorda com a palavra do Senhor. Quando ela não concorda com a palavra do Senhor, ela vai buscar um mestre, um doutor, né, que ensine algo para ela, talvez até baseado na escritura, mas de uma forma errada. E até o que você comentou lá, nesse texto bíblico aí, leu, da comichão nos ouvidos da sã doutrina. Aí começam a amontoar doutores para si. Irmão, uma das coisas que tem que olhar, quando qualquer líder na vida pastoral começa a ter os seus adeptos para si, começa aonde o pastor vai, aonde um pastor sai da igreja porque não concordou e meia dúzia leva junto porque aquela meia dúzia está fixada nele e não é na palavra viva e verdadeira. A igreja por si só, ela é boa, ela é maravilhosa, ela prega Cristo. As divergências vão surgir, mas a certeza da fé genuína nós temos que ter na nossa vida. Por isso que nós não podemos naufragar, né, a nossa fé de forma, porque ela é um firme fundamento. Até é interessante, firme, né? Parece que é uma contradição de vocábulos. Firme e fundamento é firme, então quer dizer que tem fundamento que não é firme. Eu já vi algumas construções aí racharem, porque é um fundamento ele está firme. Ele pode ter uma aparência de fundamento, mas não está firme. Então creia nisso. Quer ter um fundamento, não tenha uma aparência, mas que seja firme. E a firmeza está só numa coisa: a verdade. Judas, versículo 10. Olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui, Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Meu Deus, até dissemos para nós são irracionais. Nós fizemos culto racional. A fé não é racional. A fé não.
fé não é porque se fosse racional, tem coisas que a nossa razão nunca vai entender, porque o racional se explica, tem uma base de explicação, apesar que a fé também se explica só em Deus, certo? A fé faz coisas que você nem imagina, certo? Então, se você começa a ter as coisas de forma irracional, quantas pessoas elas se apontam, mas isso é irracional. Por isso, depois vamos falar sobre isso. Por isso, irmãos, que é bom dizer, olha, sejais sóbrios, sobriedade, tá? Sejamos sóbrios, porque o sóbrio, ele é racional. Eu sempre uso essa expressão de ser sóbrios, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando, gritando, berrando como um leão, mas ser sóbrios, eu tenho que vigiar. Por quê? Porque o sóbrio, ele é racional. Por isso que eu discordo veementemente da pessoa, não, eu sou macho, eu sou crente, eu vou, não, tem pessoas falando aí sobre esse problema coronavírus, não, descuidando completamente, só porque, não, eu sou crente, olha, em mim está a força, o Senhor está comigo, o Senhor vai me vencer, são irracionais. Olha, irmão, eu já falei isso aqui, eu vou repetir contigo. Se você tem 3 ruas para passar, para entrar numa outra rua principal, se uma delas tem 2 Rottweiler mortos de fome, sabe? E o teu cheio de carne, se tu passar por eles vão te rasgar, certo? Então eu vou passar, eu escolhi essa rua e vou passar, porque o Espírito Santo está sobre mim. Filho, o cachorrinho vai te rasgar. Sabe por quê? Tem que ser racional. Tu tem mais 2 opções. Jesus fugiu. Paulo, deixando um pouquinho de lado, não, aqui não, vamos depois para lá. Verdade. O recuar não quer dizer que você é covarde. O recuar são pessoas inteligentes que recuam para recompor e traçar novos métodos. Não sei porque estou entrando nesse assunto, mas talvez você precise ouvir isso. Então seja racional. Tem 2 opções, então você vai para as 2 e o Senhor vai te abençoar. Porque não te darás o Senhor e tu estás atentando, meu irmão. Se é para se cuidar, se cuide, tá? Não brinque com coisas sérias. Não tenta o Senhor, Ele vai te ajudar. Mas se em tudo você for racional, sóbrio, porque quem não é sóbrio é bêbado. E bêbado, que tem uma expressão boba que eu vou usar também hoje, porque é feio, mas você já sabe o que eu estou falando, sabe? Cabeça de bêbado não tem dono. Todo mundo bate, dá pontapé, porque ele não tem mais suas faculdades mensais em pleno funcionamento lógico ou racional. Então, meu amigo, meu irmão, nessa noite, Judas fala, seja racional, seja lógico, compare uma coisa com a outra, com a palavra de Deus. Não seja você o cara, ou aquela mulher, não, eu sou, porque eu sou 40 anos crente, pega a salvação com 40 anos na igreja, porque não conheceu ainda o que Jesus fez por você. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, também um detalhe, né? Isso que o pastor falou ali é uma falta de prudência da parte, né? Com certeza. E também a falta de vigilância. Uhum. E também um exemplo de um culto que é irracional, que o Senhor não se agrada nada disso, é a falta de reverência no culto. Isso, né, representa um culto irracional, porque não consegue discernir, não tem aquela visão que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor.
Então a gente tem que temer o Senhor. Então o culto tem que ser um culto racional, começando com a reverência, que é o temor de Deus. O temor. Sem temor você fica irracional com as coisas. Sim. E faz com a tua cabeça. Agora, lembre de uma coisa. Segundo, a consequência da apostasia, ela traz ao homem uma decadência, tá? E perca da graça de Deus. Gálatas 5:4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Irmão, não justifique-se nem pelas suas obras, não justifique-se pela lei. A lei tinha os seus princípios e hoje nós estamos na graça. E esta graça nos capacita, tá, de vermos Jesus de uma forma muito gloriosa. Isso o Senhor nos deu a nós isso. E muitos, na verdade, têm visto e têm ouvido e visto cair da sua graça por consequência daquele assunto anterior, de achar que não tem lógica, não são vigilantes, não estão sóbrios da sua fé, estão cocheando em dois pensamentos, não têm certeza, e o pecado que o rodeia, eles dão plena liberdade, e nós não podemos de forma nenhuma, conforme Gálatas, olha, você não pode perder a fé, você não pode cair da graça, porque a única coisa que nos mantém em pé, disse o Senhor Paulo, olha Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. É só a graça de Deus que nos basta. Não procure outra coisa não, certo? Louvado é o Senhor Jesus. Lembrando de uma coisa, que além de decadência e perda da graça, nós temos também em 2 Tessalonicenses 2:10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. E é o testemunho dele, não é pelo engano. 2 Tessalonicenses 2:10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O próprio Paulo já deu testemunho, chegou a um ponto, ele dizia o seguinte: olha, sejais os meus imitadores, pelo bom testemunho dele. É só você andar com ele e você já aprendeu o caminho da fé. Vamos dar dia novamente no texto segundo Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 10. Preste no detalhe no que esse texto de Paulo nos relata. Olha aqui, ó. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Porque não receberam o amor da verdade. Digo aqui, Deus é amor, certo? Aleluia. E qual é essa verdade? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, esse grande amor incomparável é Jesus. Essa grande verdade é o Senhor Jesus. Irmãos, se essas pessoas que estão nesta apostasia, nesse engano, nessa leviandade de doutrina, porque eles ainda não entenderam, não compreenderam o amor de Jesus na sua vida e não receberam esse amor através do Evangelho para se salvarem. Eu vou até aqui, o Senhor está falando aqui no meu coração. Eu sou obrigado a falar hoje para ti. Diz o seguinte, ó, e você sabe quais são os sintomas
das pessoas que não têm esse amor verdadeiro na sua vida, que é Jesus? Isso é o Senhor Jesus falando aqui. O primeiro sintoma, irmão, é a pessoa que não é agradecida, não é grata. E a pessoa que não é grata, ela vive sempre se queixando: você não presta, tu não serve, eu não gosto de ti, você não é apto, você não é bom, sempre reclamando, sempre murmurando. Eu não ia dizer, eu falei o mínimo, né? O irmão que já disse a grande verdade, sempre murmurando. Já achei a pessoa certa, é isso aí, murmurando. Ou murmuradores de plantão, vê se você tem realmente na tua vida o grande amor da verdade, e pare de murmurar. Seja em tudo agradecido. Agradeça ao Senhor que você tem, valorize mais as coisas que o Senhor colocou nas tuas mãos, certo? E é para a tua salvação. Então, essa consequência da apostasia esclarece no engano. Para se livrar do engano, então, reconheça o amor de Jesus. Em Mateus capítulo 7, 22 e 23, o abandono total da parte de Deus nas suas vidas. Olha aí o que diz Mateus 7, 22 e 23. Esse aqui é forte. Então, vamos lá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E não é com um tom normal que eles vão dizer, né? Não é com um tom normal. Senhor, Senhor, nós profetizamos. Não vai ser dessa forma. Vai ser um grande choro, um grande desespero. Vai ser um grande desespero nesse momento, porque nós vimos nessa palavra, pastor, que são pessoas que pregavam, que conheciam a verdade, que outra hora eram cheios do Espírito Santo, tinham comunhão com o Senhor, né? Eles oraram em nome de Jesus e o Senhor operava milagre através deles, mas no final eles não permaneceram até o fim, como a palavra do Senhor diz, não permaneceram até o fim. No final eles não praticaram a verdade, ou seja, aquilo que o Senhor aprova. Eles praticaram a iniquidade e foram cortados dentre os viventes. Atenção, isso é mais uma vertente. Nós sempre pegamos essa palavra aí para os que se enganam a si mesmos. Mas o que o irmão está dizendo, até então eles estavam na verdade, eles estavam na verdade, mas no finalzinho da reta final, já estavam vendo lá Canaã, já estavam tudo, desviaram, saíram da verdade. Por isso, meu irmão, perseverai até o fim, tá? Persevere até o fim, não deixe para trás a tua cruz, persevera. Mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, sim. Profetizar no nome de Jesus, falar a língua, certo? Todas essas coisas, maravilhoso, pular, fazer aviões na igreja, em língua. Irmão, eu não estou sendo leviano com o que estou falando, eu estou dizendo que isso aí é importante, faz parte de uma liturgia racional, de um culto racional, com uma ordem com decência, é importante. Mas não quer dizer que as pessoas que fazem isso, elas vão se salvar pela graça de Deus, não. Só pode alcançar salvação corações puros e arrependidos. É o que a Bíblia nos ensina, corações arrependidos. Você então você vai ser. Mas tem que perseverar até o fim. E essa ideia de Jerico, de apostata, não, eu sou salvo e salvo uma vez, salvo para sempre. Realmente, o Senhor não vai te ressalvar. Se você se perder pelo caminho,
O Senhor vai te salvar, vai te chamar, está te chamando constantemente para você voltar para os trilhos. Se você se arrepender dos maus caminhos, Ele vai te colher, que nem aquela passagem do filho Gastão, do filho pródigo. Ele é filho. Ele não foi, olha, você tem que ser novo meu filho, porque você se perdeu, não. Ele voltou para casa, o pai deu para ele as roupas que ele tinha, uma sandália, um anel, e deu uma festa. E assim é você. Você é salvo e é salvo sim, mas não quer dizer que vai ser salvo até o final. Se você andar no caminho certo, no caminho da verdade, com perseverança, você alcança. Se você não andar, amado, mas Senhor, mas eu não te conheço. Vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? O que é iniquidade? Iniquidade, irmãos, é bem simples. Vou dizer para ti uma coisa: iniquidade é algo que você já está fazendo, pecando. Os adúlteros não vão entrar no reino dos céus, os fornicários também não vão entrar. E tem pessoas que estão na igreja, vivem pecando, a forma de que chega a um ponto que ele faz, aos seus olhos não é mais pecado. E quando chega a esse ponto que a Bíblia chama de já está, o seu sentimento está cauterizado, irmão, e aquilo é iniquidade. Não te acusa mais, você não se acusa mais, não há mais temor e nem temor. Isso é iniquidade. Será que você está nesse caminho? Você fica são, não fica bêbado até sexta-feira. Chega sábado, você se recompõe e vai para o culto. Porque não é pecado. Beber um pouquinho e ficar alegre, ficar tonto não é pecado. Meu irmão, meu amigo, você precisa se consertar com a verdade, com o amor de Jesus, para que não possa ficar engodado na iniquidade tua. Porque você não vai alcançar a salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, posso fazer um comentário? Sim, por favor, fique à vontade. Como o pastor disse, né? Perder o temor. A pessoa que perde o temor, muitas coisas para ela já não é mais pecado. Já não é mais pecado. Porque ela se convenceu. Ela não está mais orando, ela não está mais alimentando o espírito, ela está alimentando mais a sua carne. Também quero dar uma lida na palavra do Senhor aqui, para reforçar o que o pastor está dizendo. Se encontra lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14 em diante, a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Sim. Nós vamos ver o que aconteceu. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Sim. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, aleluia, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, aleluia, e cearei com ele e ele comigo. Uma igreja, pastor, que tinha a presença do Senhor, mas o que aconteceu? Deixaram o Senhor para o outro lado, deixaram o Senhor para o lado de fora, abandonaram o Senhor. E o Senhor aconselha que eles comprem a vestimenta, uma vestimenta limpa, ou seja, para se arrepender dos seus pecados e voltar de novo para o caminho da verdade.
Isso é o que acontece quando a pessoa deixa o Senhor para fora. Mas ainda, pastor, pela misericórdia do nosso Deus, que ainda derramou o sangue por mim e por você, ainda a pessoa desprezando, colocando o Senhor para fora, pela misericórdia dele que dura para todo sempre, o Senhor, ele está do lado de fora clamando, batendo na porta do teu coração, querendo entrar, querendo te dar essa salvação. Aleluia. Amém? Dizendo: eis que estou à porta e bato. E além de tudo isso, irmãos, conforme a Bíblia nos fala, em 1 Timóteo capítulo 1 e verso 18, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Posso falar? Sim. Entre esses foram Himeneus e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E é justamente isso, tá? Serão entregues a Satanás, para que não blasfemem mais da verdade. Irmãos, não julgue as pessoas, e Paulo fala em algumas cartas também, julgar a pessoa por si só, mas assim as suas obras, as suas ações. Eu desejo que você sempre pense: tem muitas pessoas que já estão sendo entregues nas mãos de Satanás por causa da sua leviandade, por causa da sua corrupção moral, por causa da sua doutrina antibíblica, sabe, anticristo, antiverdade. Então eu peço que você entenda, tenha revelação. E Paulo bem diz: olha, esses sofrerão, serão entregues a Satanás, vão passar por momentos difíceis, e elas não conseguem se achar por si próprio, porque quando não há verdade no seu coração, não tem paz, não tendo paz, não consegue alcançar santificação do Senhor, e não alcançando santificação, não pode ser justificadas pela fé, não consegue, porque os seus olhos estão fechados, o seu entendimento cauterizado. Peça sempre a Deus, irmão, discernimento da palavra de Deus, para não sofrer nas mãos de Satanás. Em Apocalipse 22, verso 18 e 19, olha o que esse povo apostata vai sofrer. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, aleluia, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, não acrescente nada, não crie as tuas doutrinas, não crie as tuas verdades, porque tem só uma verdade, que é Jesus, não tem outra verdade. Então, se você vê essas coisas e você percebe que tem coisas erradas, você sente que não é verdade, você já viu, já observou, já examinou, não ouça só apenas, examine se isso são verdade. Eu não quero que você apenas me ouça, mas que você examine esses textos em sua profundidade e peça a Deus mais revelação divina, porque nós seremos condenados por essa mesma palavra. Segundo Pedro 2:12, olha o que diz Pedro: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Blasfemam do que não entende. Lembra de Oséias? O meu povo é destruído, o meu povo é devastado, porque não tem conhecimento. E esses aqui está dizendo, olha, eles são destruídos, blasfemam porque não entendem. Às vezes, eu olho para essas pessoas e fico a olhar, meu Deus, não me dá pena, não é pena, eu acho que é um sentimento muito miserável, mas eu peço a Deus misericórdia,
porque elas falam do que não entendem nem podem explicar. Ficam simplesmente falando ao vento e não conseguem se entender, nem elas se entendem. Eles estão com alguns argumentos para não vir ao culto, não vir buscar, não vir orar, não vir à ceia do Senhor. Sempre dão desculpas, porque falam e blasfemam, porque não entendem absolutamente nada. Peça ao Senhor revelação da tua vida. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Amados, deixe-me com você ainda, vamos entrar um pouquinho agora, além dessas consequências da apostasia. Eu quero aqui considerar algumas vertentes, algumas palavras, algumas perguntas. Uma delas: como considera Deus a apostasia? Melhor, como considera Deus a apostasia? E você vai ler, sabe aonde? Lá em Jeremias, capítulo 2, verso 19. Olha aí, ó. Presta atenção nisso. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Faltou o temor, falta muita coisa, né, pessoal? Faltou o temor, o meu temor. Não é o temor do fim dos tempos, não é o temor que vai acabar a terra, vai ser destruída. Não esquece isso. Isso vai acontecer, mas nós não tememos porque vai acabar o mundo. Nós tememos a Deus, que pode, além de acabar com o corpo, poder lançar a alma no inferno. E não vem me dizer, meu irmão, que Jesus é amor, ele não vai acabar com matar o ser humano. Ele não é assassino. Irmão, assassino é quem não é dono. Se eu tirar a vida dele, eu sou assassino, porque a vida dele não pertence, não é minha, é dele. E como diz a esposa, eu e o meu marido, né, somos um. Eu e minha esposa somos um, então eu posso arrancar. Não, se você matar o teu esposo, você vai para a cadeia. Só que Deus pode tirar, porque é dele. Tudo que é dele, então se é dele, não é de outro, então ele tira quem ele quiser. Então ele pode realmente, tu não tem como argumentar que ele é um assassino, não, porque tudo é dele. Então, meu irmão, se Deus considera o que é a apostasia? É as pessoas que... E a apostasia, esses erros, elas vão te chamar a tua própria atenção. Você vai ser perseguido por ela mesma, pelo próprio erro. E é o que acontece ainda hoje. Hebreus 10, 38 e 39 diz uma coisa importante também para nós. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmão, nós não somos covardes. Isso não chama para nós retroceder. E diz mais: se eu voltar para trás do que o Senhor diz, o que eu se considero esse homem, esse apostata, não, minha alma não tem prazer nele. Quantos de vocês, quantos já voltaram para trás, já perderam a fé, já largaram a sã doutrina, estão abandonados? Irmãos, se quer ficar igual ao mundo, então fique no mundo. Mas se quer chamar de cristão, então siga Cristo, siga o doce Evangelho. Louvado é o nome de Jesus. Paulo diz também que ele esquecia, né, daquilo que ficava para trás e seguia, né, tendo o Senhor como alvo, buscando a sua fé. Do Senhor. Louvado é o Senhor Jesus. Sabe qual é a tendência?
A tendência qual é a tendência que teve e tem o povo de Deus? O povo de Deus tem uma tendência, não é de hoje. Oséias 11:7. Olha a tendência que o homem está propenso a fazer. Porque o meu povo Sai do embaraço desse mundo. Embaraçada nesse mundo, que não consegue mais enxergar as obras do Espírito de Deus. Porque nós estamos rodeados também pelo pecado que nos rodeia. Ele quer nos enganar e ele sempre está procurando uma brecha para entrar na nossa vida e tirar você do prumo de Deus. Vigie. Sabe por quê? Olha aqui o que fala Jeremias 8, 6 e 8. 6 e 8? Eu escutei, eu vi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Irmãos, até falando dos escribas em Jerusalém, a falsa pena, os falsos escritos, e ainda o povo de Jerusalém dizia, no que nós temos errado? Desvia da justiça. Você pode até ler lá Malaquias, que é um contexto em Malaquias também que fala sobre isso. No que temos se roubado, no que temos errado, Senhor. Sabe o que o Senhor fala? Olha, vocês me oferecem animais com defeitos, de segunda, vou lá para os seus governadores, ver se eles aceitam isso, ver se eles querem isso aí. Nós, irmãos, temos que oferecer nossos cultos, uma minguela para Deus, uma má vestimenta, uma má postura. Nós não viemos ao culto para adorar, outros vêm para namorar. Não estou dizendo que namorar não é pecado, mas o culto, na liturgia, a liberdade é total e exclusiva para Deus. A nossa vida, as nossas palmas. Às vezes eu fico a pensar, irmão. Tem nossas reuniões, já vi tantas pessoas, sabe? Fico observando. Esse domingo passado, eu tive no nosso culto, uma baixa frequência mesmo do costumeiro. E eu desloquei-me na retaguarda da igreja e comecei a observar os irmãos adorando ao Senhor. Enquanto alguns, irmão evangelista, estavam com as mãos erguidas, adorando ao Senhor, estavam batendo palmas, aplaudindo com alegria, tinha pessoas que, indiferentes, sentadas, não abriam a sua boca, não aplaudiam ao Senhor, não faziam um bom culto. Ou seja, não se doavam ao seu Criador, estavam ali para que o tempo passasse, porque era uma obrigação para elas. Minha irmã, não perca o teu tempo, irmã, não perca o teu tempo, meu irmão, vá para o culto, e glorifique a Deus com toda a tua alma, saia fortalecida, saia fortalecido, saia cheia do Espírito Santo, saia cheia de Deus, faça o melhor. Não faça porque ele está lá, porque o teu pastor está lá. Faça lá, porque o teu mestre que deu a vida para você está lá. Olhe para trás um pouquinho e veja quem você é e quem você é hoje, porque o Senhor te deu isso. Não foi os seus esforços, talvez um pouquinho,
mas quem deu vida foi o Senhor. E também, pastor, o Senhor Ele deu o melhor para nós. Ele se esforçou. Aleluia. Por que a gente não pode dar o melhor para o Senhor, né? Não são semelhantes esses aí, aqueles que o pastor falou logo a pouco, que levavam as ovelhas, né? Machucadas, adoentadas, e levavam para sacrificar. Eu até acredito que eles sabiam que não era certo, mas eles começaram a levar, Não havia mais temor. se acostumaram, não havia mais tinha temor, mais temor de Deus. se acostumou com aquela rotina. É assim, são alguns também no meio da igreja, né? Por isso que o Senhor ele nos alerta nós a voltar ao primeiro amor, porque, né, como o pastor leu, né, a gente leu que nós nos declinamos para fazer aquilo que é errado, porque é uma luta entre a carne e o espírito. Você que vai decidir, né, qual que você vai alimentar, se é a carne ou é o espírito. E de repente a pessoa já não levanta mais a mão para glorificar. Talvez o pastor levanta a mão só para o outro ver que está levantando a mão, mas a verdade... Isso, a verdade do coração não faz. Não, e o Senhor está vendo, o Senhor me sonda o coração, então o Senhor está vendo que aquela adoração não é nem para Ele, não está subindo, o Senhor não está aceitando aquela adoração. E tu observa que a Bíblia por si só ela fala muito sobre eu vou esquadrinhar o teu coração, eu vou ver o que está lá, eu vou ver, eu vou esquadrinhar. O Senhor está dizendo para nós que Ele já sabe, está olhando o que é a nossa intenção. Qual é a nossa intenção? Qual é a tua intenção? Sair da tua casa e até o templo para juntar-se com a igreja, no corpo de Cristo. O que você vai fazer? Deus já vê isso. E olha aqui, irmãos, o tempo está passando. E olha aqui, ó. Em Jeremias 3:13, somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. E não, tem mais. Pode terminar aqui, irmão. E estendeste o teu caminho aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não tendes ouvido a minha voz, diz o Senhor. Isso a fim de reaver, tá? O favor divino. O que você precisa fazer é isso aqui, ó. Somente conhece a tua iniquidade. Ó, primeiro, reconhece. Temos que reconhecer o nosso pecado, a nossa iniquidade. Peça ao Senhor: Senhor, eu preciso sair desse mal e reconhecer a minha iniquidade depois. E contra o Senhor teu Deus transgrediste, estendesse o teu caminho aos estranhos. E estendesse o teu caminho aos estranhos. É simples. O que o Senhor chama atenção? Filho, você está no caminho do Senhor, não é mais teu. Não ande no outro caminho. Não ande com essas pessoas. Afaste-se dela. Não seja amigo dela. Já repetimos mais uma vez. Elas têm que ser o teu amigo teu, para você conduzi-las à verdade. Nós não podemos ir mais, nosso horário já está se acabando. Tem mais um só. Mas, irmão, vamos só aqui ler 55:7, Isaías 55:7. Sob que condição promete Deus misericórdia aos pecadores, aos apostados da fé, os que renunciam, os que abandonaram. Veja o que o Senhor diz em Isaías 55:7. É promessa dele. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Irmão, só se volte para Deus, os teus caminhos. Porque o teu pensamento, meu filho, não é os pensamentos de Deus. Que nesta noite você venha alcançar de Deus essa graça. Venha reconhecer a tua pequenez, o teu pecado, os teus erros, os nossos pecados. Reconhecer que nós precisamos do Senhor.
e alcançarmos a sua bênção através da sua palavra. Não tem outra verdade, a única verdade é o que nós reconhecemos, é o Senhor na nossa vida. Se você caminhar com essa verdade, certamente Ele vai alcançar e você alcançará a salvação através do seu Espírito. Nessa noite eu desejo orar em teu favor, orar por tua vida, para que o Senhor venha manifestar o seu poder sobre o teu coração, e nesta noite o Senhor venha te abençoar maravilhosamente. Para que você, onde você está, feche os seus olhos. O nosso irmão evangelista Alex, você vai orar conosco nessa noite. Ele vai levar o seu pensamento e a sua voz em oração ao Senhor. E a todos que aqui estão conosco, que se relacionaram conosco nessa noite, desejo que você receba a bênção. Meu irmão, se arrependa, vigie, ore, peça ao Senhor que te dê condições para alcançarmos uma tão grande salvação. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Pai, Deus poderoso e Deus santo, Senhor, se a meu tua Deus, palavra, Senhor, é fiel e pedimos a tua verdadeira. bênção nessa O noite. Senhor nos diz: e Estenda conhecereis as tuas a verdade, mãos, meu Deus, e a abençoa as verdade nossas vos vidas, libertará. Pai. Senhor, Tu és a verdade. Graças que nós te precisamos, damos, nós Senhor. louvamos nessa Oh, maravilhosa. O Senhor Abençoa a tua pode igreja. perdoar. O Senhor Abençoa derramou o teu sangue, povo. meu Deus, aleluia. Estende as tuas Para que mãos possamos nessa estar noite, aqui, meu Senhor, Deus, e que haja ter direito de cura. participar, Haja Senhor, libertação desse rito nessa maravilhoso noite. que o Senhor tem para nós. Tu és Oh, maravilhoso, Jesus, e usa de pedimos a tua bondade, bênção, Senhor. Aleluia, pelo poder meu do Deus, teu venha, nome Senhor, sondar santo, o nosso Jesus. interior, sondar, Muito Senhor, aqueles obrigado, que estão meu nos Deus. acompanhando, Senhor, Muito através dessa obrigado, live. meu Senhor. Tu és, meu Deus, grandioso em Senhor, perdoar, nossas Senhor. vidas. Oh, meu Deus, bem-aventurado seja o aqueles teu que nome, lavam Senhor. as suas vestiduras no sangue do Nós Cordeiro, louvamos, porque Senhor. terão direito de comer do Perdoa-nos, fruto Pai. da árvore da vida Purifica-nos, e Senhor. entrarão pela Muito porta da obrigado, cidade. meu Pai, Oh, pela Deus tua de poder, obrigado, libertação e Senhor. cura, Jesus. Aleluia, eu quero o teu milagre, Senhor. Assim te pedimos e te agradecemos no teu nome santo. Louvado Em seja nome do Jesus. Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos nessa noite que conosco compartilharam desta live, desse momento tão especial diante do Senhor, né? E você continue se nos assistindo, compartilhe esse vídeo a outros irmãos, sabe? Juntos nós vamos alcançando a bênção e a vitória em nome de Jesus. Nosso irmão Alex, então, com a saudação final nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra foi pregada, né? Foi pregada ao teu e ao meu coração. E eu digo para vocês que foi muito importante essa palavra, né, pastor? Muito importante. Foi muito importante, porque através dessa palavra a gente consegue consertar muitas coisas que estão acontecendo no nosso meio. Muitas coisinhas pequenininhas que estão talvez atrapalhando o nosso ministério, a nossa caminhada. Mas é através da palavra do Senhor, que é pura verdade, é através dessa palavra que nos purifica, que nos ensina. A palavra do Senhor é justa, é poderosa e eficaz, ela causa efeito na nossa vida. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E é a palavra do Senhor que é viva, que habita em nós, que nos leva e nos conduz ao caminho certo, ao caminho da verdade. Se nós sair da palavra, sair da verdade, nós vamos cair da graça. Vamos viver uma vida errada, mas com o Senhor, né? Como Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Agradeço também a oportunidade ao pastor e irmão de estarmos aqui participando desta palavra viva, né? Um momento muito lindo, maravilhoso que a Igreja de Maravilha de Jesus precisava ter. Amém? Agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe. Até mais então. Um abraço a todos os irmãos. Boa noite. Amém.